So box. Olá, e sejam bem-vindos e bem-vindas e tudo mais a mais um episódio do Box, o original. Eu sou o Felipe Junqueira, a Aninha Ramos está em São Paulo para ir à corrida de Interlagos e estamos aqui com Juliana Miyahara. Eu voltei no melhor episódio do ano. Eu tô começando a achar que tem uma tática envolvida, mas vamos. E Denis Augusto. Não tem tática nenhuma, é que a Ju é nossa smooth operator. Cara, coisa de louco, hein? Quem poderia esperar que a Ferrari ia se dar bem em 2 corridas seguidas? Nem a Ferrari. Ah, com certeza. Muito bem. Quer dizer, eu espero que não, porque se eles estavam esperando isso, eles estavam se enganando. De importante, fora tudo que aconteceu no final de semana, começa final de semana da Corrida do Brasil! Brasil! Interlagos vai estar lotado, vamos ver. Eu espero que não tragam o Brad Pitt para ganhar, entre aspas, a corrida e fazer aquela cena bizarra que nós vimos no México, mas vamos nós. Foi muito bom. Agora temos a última perna, do nossa penúltima triple header do ano. E no Brasil, obviamente, teremos sprint. No México, não deu pra fazer sprint. Então, final de semana totalmente normal. Fora o teste da Pirelli, fora milhões de bandeiras vermelhas. E, Sérgio Pérez, ajuda a gente a ajudar você, cara. Em casa, cara, ajuda. Vamos lá. Ele escalonou desse fim de semana, né, cara? Vou te contar. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não dá. Na semana passada a gente falou que a gente não ia mais reclamar do Sérgio Pérez, mas assim, é difícil. Porque o maluco, cada final de semana ele tenta fazer pior. Supera. E dessa vez em casa foi forte. Mas, vamos nós para a pauta. O pódio inesperado foi Carlos Sainz, que dominou o final de semana, basicamente, seguido pelo Lando Norris e Charles Leclerc. Onde estava o Verstappen, você pergunta? Ótima pergunta, que nós responderemos a partir de agora. Achei que ia falar que depois dos comerciais. Podia, se alguém quiser trazer aí o produto pra gente fazer um comercial, estamos abertos a oportunidades comerciais e e-mail de contato no final. Você está cansado de ter que ficar limpando o espelho embaçado depois de um bom banho quente? Pois os seus problemas acabaram. Chegou o sensacional limpador de para-brisa de banheiro Tabajara. Muito que bem. Nosso líder do campeonato, como direi, não teve um bom final de semana. O Verstappen não ganha desde a Espanha, uma corrida, diria que já tem um tempinho, e no México ele fez de tudo para continuar, porque ele conseguiu largar de trás do Sainz e ultrapassar o Sainz. O Norris na largada não quis se meter. O Sainz mandou muito bem e já passou o Verstappen na saída. Eu acho que o Verstappen nem viu o que estava acontecendo. E depois disso, voltamos ao tempo de Toro Rosso, porque o Verstappen conseguiu levar 2 penalidades de 10 segundos fazendo caquinha com os amiguinhos na pista. Ou como diz a internet, o Max Verstappen do Velho Testamento. Cara, olha só, lá nos Estados Unidos, no programa passado, você lembra que no início eu já reclamei do negócio da punição do Norris. Por quê? Porque na minha cabeça não tem como você punir um maluco. Apesar da McLaren ter vacilado, a gente, discutimos isso no episódio passado. Mas assim, como que você pune um maluco que está fazendo uma ultrapassagem quando o cara que ele está ultrapassando não fez a curva? O Verstappen tentou isso com o Hamilton, tentou isso com o Leclerc, só que com o Norris está funcionando. Ele simplesmente não faz as curvas, o Norris tenta ultrapassar ele por fora porque ele é um debiloide, e vão os dois para fora. Só que dessa vez, ainda bem, os comissários de pista puniram o Verstappen, que obviamente jogou o Norris para fora porque não tinha a menor possibilidade dele fazer aquela curva, e depois ele mandou um dive bomb fabuloso na curva 8, foram para fora de novo, e aí o Leclerc tomou o segundo lugar, quase que rolou um 2 da Ferrari de novo, chegaremos lá também. E aí agora começa uma coisa de teoria da conspiração, porque o Tim Meyer era um dos comissários de pista e ele tem uma ligação com... Filho, se o que o Verstappen fez não é uma punição, o que é uma punição? Quantos pontos do 12 do Magnussen foram coisas muito menos assintosas que aquilo?
Não, o ponto, por exemplo, acho que você pode pegar o ponto que fez ele perder a corrida. Sim. E o ponto, por exemplo, que ele fez lá com o Sargent, lá em Miami, por exemplo, são coisas muito menores do que isso. E o ponto dele que fez ele perder a corrida, o Gasly, que estava do outro lado, falou, não tem nenhuma necessidade de dar ponto pra ele. Acontece, ó. E foi muito mais sossegado. Cara, se fosse um problema do carro, se fosse o Verstappen fosse um Zé Mané, que não consegue fazer curva, mas só acontece quando é com o Norris. Será que tem alguma conexão? Cara, até eu vou querer ouvir a Ju sobre isso também. E a Aninha já falou isso algumas vezes, né? Acontece com quem o Max vê que não tem coragem de peitar ele. É o que eu falei. Ele tentou com o Hamilton deu um X nele, ele parou. Tentou com o Leclerc deu um X nele, ele parou. Ele tenta com o Norris dar certo, ele fala... Ok. Por exemplo, você pega o próprio caso do Sainz. Tá certo que ele não precisava, mas ele fez porque ele é piloto, né? A ultrapassagem, eu falei que não precisava porque se tivesse num desempenho puro, considerando o jeito que a Ferrari foi, ele ia passar naturalmente, mas ele deu um passadão pra recuperar a primeira posição, depois de ter perdido na largada. E o Sainz, desde sempre, quando ele tem condição de ter um carro pra disputar com o Max, ele sempre vai pra cima do cara e não quer saber, saca? E é assim que tem que ser o piloto. Por exemplo, a Aninha sempre fala isso do Leclerc, por exemplo, que o Leclerc é maluco, que nem o Max, entendeu? O Hamilton foi isso, o Leclerc foi isso, o Piastri, porque é assim que o piloto se comporta. O Norris é que é o errado. Os caras não estão errados de partir pra cima dele. O Norris é que não dá pra entender, cara. Quantas pessoas no México largaram na segunda posição e chegaram na ponta e ele nem tentou? Ô, Ju, essa questão da maluquice do Max finalmente foi punida, né? Porque faltava, né? Tipo, já tava ficando feio, né? O Max, ele fazer tudo o que quisesse. E aí os caras da punição falaram, inacreditável eles me punirem. Eu acho que ele mesmo, no fundo, tava concordando, assim. Tipo, finalmente, sabe? Porque tava até sem graça já, assim, eu poder fazer a festa aqui sem ninguém fazer nada. Porque a punição é realmente 10 segundos. Mas quando você não tem a intenção, isso já serviu de atenuante com o George Russell na corrida passada, por exemplo. Eu tô meio em cima do muro agora, assim, porque pra mim tinha sido completamente merecido. Eu acho que ele merece, eu acho que ele infringiu uma regra, então ele precisa ser punido. E muitas vezes ele não foi, então ele tá devendo até. Se ele tivesse sido punido, talvez ele já estivesse perto de perder corrida, inclusive, né? Ele tá com 6 pontos na carteira só. Mas eu entendo esse ponto do Felipe, de que ele é impetuoso e ele vai fazer o que ele tiver que fazer se o cara lá não estiver disposto a disputar com ele, enfim. Não sei, assim, acho que um pouco é culpa do Lando Norris mesmo. Mas assim, acho que foi completamente merecido. Sim, é porque tem aquela questão da malandragem da manobra Verstappen, que é ele soltar o carro, né, que a gente sempre fala aqui nas últimas edições, mas assim, ele soltou demais aqui, né? Ele soltou o ponto de que... Cara, ele saiu muito da pista, cara. Não foi igual em Cota que ele, tipo, quase fez a curva. Ele foi lá, quase que não tinha espaço pro Norris no muro, cara. Foi muito longe. Porra! Ontem eu vi uma reflexão do pessoal do Grande Prêmio e que faz total sentido. Que assim, imagine se na verdade disputando com o Max Verstappen fosse o Max Verstappen ao invés do Lando Norris. Ia ter acidente. Ia ter batido trocentas vezes já. Com certeza. Ia ser estilo quando era o Ocon e o Pérez. Um tentando assassinar o outro toda a corrida. Então, assim, eu acho que o Max ele foi até o limite de onde... que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que ele joga, e a Red Bull também, com o livrinho de regras embaixo do braço. E enquanto eles permitiram, ele ultrapassou uma barreira. E agora cabe a gente ver como que vai ser se acontecer uma próxima vez nessa temporada. Com o sprint e o caramba no Brasil, tudo leva a crer que vai acontecer nesse final de semana. Se ele vai continuar, ou se ele vai ficar nesse limiar do soltar meu braço e fazer um movimento malaco aqui, ou se ele vai ser mais contido e tudo mais. Você lembra quando instituíram a regra Max Verstappen? Que era um negócio que não podia... Era o de se mexer na hora da freada. Depois do ponto do início da freada. Essa regra existe por causa do Verstappen. Uhum. Aí depois, agora, nas notas do diretor de prova, tem um diagramazinho de onde você pode ficar na relargada do safety car, porque ele ficava do lado do Hamilton. Ele é o cara que vai tentando achar onde que ele pode ganhar vantagem. E tá certo, o esporte é esse. Só que assim, essa não dá
pro comissário de pista não punir, cara. Como foi nos Estados Unidos. Ele jogou o Norris pra fora. O Norris ultrapassou, devia ter devolvido? Absolutamente. Foi um mega vacilo da McLaren. Mas o Verstappen jogou ele pra fora, dividindo uma freada. Se os caras não tirarem o pé, vai bater. O Hamilton já falou. O Leclerc falou. Todo mundo já falou. Se não tirar o pé, vai bater. E ele não é punido. Que foi exatamente o que aconteceu, cara. Ele fala, porque aí o Horner lá com a telemetria dele, que né, eu sugiro que ele use como supositório. Não importa a telemetria. O Verstappen, você pode falar, porque ele tava na frente no ponto de tangência. Óbvio, porra, ele não tá freando. É óbvio que ele chega na frente. O maluco não tá freando pra fazer a curva. Então assim, porque a telemetria... Porra, quantas vezes o Verstappen saiu da pista? Quantas vezes ele fez aquela curva? Você vai falar que a telemetria, me poupe, né, meu? Só a repórter é muito otário que cai nessa ainda, pô. Mas você acha que agora o Max, ele vai ser... Como o comportamento dele? Você acha que ele vai continuar na loucura? Você acha que ele vai jogar dentro das 4 linhas da Dentro das 4 linhas é muito ousado afirmar. Mas eu acho que deu uma mexida, assim, né? 20 segundos é muita coisa. Ele acabou com a corrida dele. Eu não acho que ele tinha carro pra disputar a vitória ou, sei lá, que sequer pódio. Mas você estraga a sua corrida. E aí eu acho que ele vai tomar mais cuidado. Ele vai inventar uma outra coisa agora, entendeu? Ele vai chamar a velha, né? Faz tempo que ele não chama a velha. Ele até chamou ele um pouquinho nesse GP, quando ele mandou os inacreditáveis lá, que ele ficou falando. Lógico, ele não chamou uma velha tão velha quanto o Pérez chamou com o Lawson, mas a gente vai chegar nessa parte. Mas assim, ele já começa a chorar mais no rádio. Assim, ele tinha parado, tinha perdido a vontade, assim, agora ele... Porque ele vê que, de fato, agora pode ir pro buraco se o nosso querido Lando, né, chegar no ponto que a gente tá querendo que ele chegue desde o começo do campeonato. Mas que até agora não chegou. O que me incomoda, fora a questão do Norris, né, que tem lá as questões dele, é essa coisa de, assim, o que um pode e o que o outro não pode. Então, o Pérez, por exemplo, a manobra que ele tentou na curva 4 foi ridícula, né? Ele estava quase encostando na grama do lado de dentro da curva e não foi punido. Assim, tudo bem, o cara tá em casa, mas assim, a regra tem exceção para quando o cara tá correndo em casa? E então, a gente não vai... É o bônus, rapaz, não faz ideia. Cara, dane-se que o Pérez estava tendo uma corrida medíocre, um final de semana horroroso, dane-se que ele tá em casa. Porra, o cara fez um negócio, estragou a corrida do coleguinha e não aconteceu nada porque não tava com vontade de punir ele. Assim, esse tipo de coisa, aí o Verstappen joga o Norris pra fora, aí, entendeu? O outro faz, não há nada. Então, o Magnussen leva um gancho, jogando o Gasly pra fora, disputando posição, que o próprio Gasly fala, não, foi tranquilo, e nada acontece. Dificulta você curtir o negócio quando você vê uma manobra dessas que é totalmente, absolutamente fora da regra e não acontece nada. Tipo, porra, então pra que o Hamilton e o Russell fizeram uma disputa maneiríssima, todo mundo dentro das 4 linhas e o Verstappen, porra, joga o Norris pra fora e não acontece nada? Tipo... não é a mesma coisa? Não é a mesma regra pra todo mundo? É tipo de Lords, né? Que foi um negócio espetacular. Mas foi bem feito pelo seguinte, que os dois... depois de um tempo eu troquei do onboard do Verstappen porque ele só tava reclamando que o carro não tinha gripe, eu me cansei. Eu fui pro Hamilton e foi a mensagem que apareceu pro Russell, foi a mesma pro Hamilton. Cara, pode batalhar, só não quebra o carro. Simples assim. Mas assim, é duro, sabe? Você, porra, um campeonato bacana, mega disputado, e o cara que vai ganhar o campeonato pode fazer esse tipo de coisa, e aí obviamente vai começar, porque não sei o quê, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e aquela inchação do saco. Queria saber de vocês dois, assim, vocês acham que o Lando se sentiu inibido também por conta dessa questão do Max poder tudo, entre aspas? Ou vocês acham que isso não é um fator, é só a palmolência mesmo? Eu acho que é difícil o cara não sentir. O Lando nunca foi espetacular de disputa corpo a corpo. Desde a época lá das categorias de base, nunca foi o forte dele. Beleza, esse é um ponto. Mas assim, é difícil o cara que tem que atacar, porque ele tem que atacar. O Verstappen pode ficar sentado igual ele fez. Ele sentou atrás das Ferraris e falou, ok, tô na frente do Norris, tá funcionando pra mim. O Lando tem que partir pra cima. Ele tem que chegar na frente do Verstappen. Ele tem que ganhar do Verstappen. E aí você pensa, porra, eu vou chegar no final da reta que eu tô a 360, acho que o mais rápido foi 363, um negócio assim. E esse maluco vai me jogar pra fora? É claro que você segura um pouco, entendeu? Não tem reação totalmente normal de você chegar lá no final e falar, cara, mas aí eu vou me jogar, eu vou levar a punição e não vai acontecer nada com ele, porque foi o que aconteceu em Austin. O Norris levou a punição porque ultrapassou por fora, ok? Mas não aconteceu nada com o Verstappen que jogou ele para fora. Então, tipo, porra,
Tem que ser a ultrapassagem, assim, eu quando ultrapasso ele, tem que ser a ultrapassagem perfeita. Ele quando me ultrapassa, pra passar por cima do meu carro. É difícil. Nossa, eu concordo com tudo que o Felipe falou. Eu acho que o Verstappen, ele tem um estilo agressivo, e aí, pro Lando Norris, que tá pela primeira vez disputando o campeonato, e como o Felipe falou, não é necessariamente especial em disputas diretas, acho que tem um peso, né? Tem poucos pilotos naquele grid que conseguem disputar com o Verstappen numa boa. Poucos mesmo. Acho que dá pra contar numa mão. Eu acho que isso vem com o tempo também. Não sei, talvez a gente fala muito que... Eu brinco também que demorou, sabe? Para de peidar na farofa, faz alguma coisa. Mas eu imagino que no ano que vem ele esteja mais preparado. O fato de o Verstappen e a Red Bull conseguirem fazer tanta coisa errada e não serem punidos, deve valer de alguma coisa também, porque aí você imagina que quem vai ser punido vai ser você, sabe? E aí não vai valer a pena. Então, eu acho que foram significativas essas duas punições que ele levou, assim. Acho que vai mudar um pouco o jogo agora. E aí vamos ver como é que o Norris reage. E foi bonito que foram 2 de 10, né? Não teve nenhuma aliviada, tipo, uma de 10, uma de 5. Não, 2 de 10. Mas você pega, por exemplo, tem uma outra parada que entra nesse ponto, cara, que parece que ele só tomou 2 pontos. Ele só tomou 2 pontos. Se fosse o Magnussen, era banimento. Cara, se fosse o Magnussen, olha só. Foda. Se fosse o Magnussen, eles tinham enforcado ele ali naquele estádio, entendeu? Tipo assim, a final do pódio vai ter uma cerimônia extra. Vamos enforcar o Magnussen. Yay! Vamos degolar um dinamarquês aqui. Sim. Vai ser desse jeito. Mas assim, eu não vou te falar que todo esporte que você tem qualquer tipo de julgamento, você vai ter decisões diferentes. Isso aí não adianta a gente discutir. Mas assim, é feio. Chega uma hora que é feio você ver o mesmo maluco fazer a mesma coisa e não acontecer nada quando acontece com os outros. Porra, né? Vamos lá. É igual a questão do Pérez, né? Que só para recapitular, no break do verão europeu, o Pérez não podia ser demitido por causa do GP do México, né? Então, aguentamos o Pérez fazendo teoricamente. Perdendo, sei lá, 4, 5 qualifies pro Sargent, aquela coisa. Aí chega o final de semana do México. A sexta-feira foi realmente complexa pra todo mundo. Foi meio bizarro, né? Foi meio bagunçado. Mas ok. Saiu no Q1, parou meio carro na frente da linha, parecia uma véia estacionando no supermercado. Reclamou que não tinha nenhuma razão pra ele ser punido. Quer dizer, meu irmão, cala a boca. Né? Como pode? Eu fiz uma largada perfeita, passei 5 carros aqui. Exato. Sim, você passou 5 carros porque você largou meio carro na frente. E tem uma Red Bull contra os malucos da última fila, numa reta de 800 metros, sei lá, 1 quilômetro. Aí depois, fez caquinha, bateu, né? Estragou o carro, teve que trocar pneu, estragou a estratégia, foi ultrapassado pelo Stroll, foi ultrapassado pelo Lawson, teve uma pit histérico porque o Lawson ultrapassou ele, depois quase destruiu os 2 carros também, numa manobra ridícula. Não conseguiu, basicamente, ir para lugar nenhum na corrida. Eu fiz as voltas de cada equipe, coisa e tal, não sei o que. É hilário você ver a diferença sutil entre o Verstappen e o Pérez. O Pérez, em nenhum momento, o Verstappen tomou 20 segundos de punição. O Pérez, em nenhum momento, estava à frente do Verstappen. Em nenhum momento. O Piastri, que largou do lado do Pérez, não teve uma boa largada. Levou, sei lá, acho que 9 voltas para conseguir ganhar uma posição depois da posição que ele ganhou na largada. Marcou ponto. Por quê? Porque não bateu o carro, não destruiu a corrida de nenhum amiguinho, fez a estratégia que eles tinham planejado e por aí vai. E para completar, na última volta, penúltima volta, Ferrari chama o Leclerc para o pit, para ele fazer a volta mais rápida. Red Bull chama o Pérez para o pit para ele fazer a volta mais rápida. O resultado, assim, foi bem apertado. O Leclerc marcou a volta mais rápida, mas foi bem apertado, porque o Leclerc, a volta mais rápida dele terminou com 18.3 e a do Pérez 19.2, quer dizer, foi quase. Quase lá. Qual que foi do Lawson? Que o Lawson ele fez uma antes. 19,5. O 19,5 e o Pérez? 19,2. A melhor volta do Norris, que não parou para trocar pneu, não aconteceu nada disso, foi 19,6. 19,7, ok. 6,9,1. É difícil, hein? Porra, é difícil, cara. O cara de pneu macio, com uma Red Bull, sem quase gasolina nenhuma, na pista da corrida da casa dele. Ele consegue bater o Norris de pneu duro por 4 décimos e tomar 1 segundo do Leclerc. Mas ele tava com um dano
dano no carro dele, culpa dele mesmo, né? Ele tava com dano nos buracos no sidepod. Sim. E no final das contas ele chegou em último 17º lugar. Olha que espetáculo. Uma das teorias teoricamente do Checo estar até agora no grid é por conta que, inclusive estava até no capacete dele, que o Disney Plus fez uma série do Checo lá no México. Eu acho que essa série tem que ser um espetáculo, né? Você que tem essa vez cinéfila, né? A série dele tem que ser uma catarse, né? Tem que ser melhor Drive to Survive pra valer a pena, né? Pois é, mas esse é o motivo dele continuar? Não entendi. Quanto dinheiro isso pode valer? Então, essa é a parada, entendeu? Porque, teoricamente, ele não foi demitido em Spa por conta que tem esse contrato. E aí, rolou já, não sabemos como é que acabou esse rolê. Nem sei se lançou isso. Eu acho. Não acessei o Disney Plus do México pra saber. Aí, eles perguntam pra ele... Eu não lembro qual foi a pergunta que foi feita pro Checo depois da corrida. Ele falou, ano que vem estarei aqui novamente pra disputar. E aí, né, tem aquela imagem do Lawson, esperando que o Sean Horner terminar a entrevista pra ir na salinha com ele. Não sabemos o conteúdo dessa conversa, mas foi um tanto quanto esquisito, né? Lawson, aliás... Ele bateu no peito e falou, eu tô aqui, hein? E mostrou o dedo do meio pra todo mundo. Belíssima corrida. O maluco largou de 12º, chegou a ser 4º, caiu pra 17º, né? Porque atrapalharam a corrida dele, quando ele tava ali disputando os pontos com galerinha de Alpine e afinal teve lá um probleminha e terminou só na frente do Checo também. Quer dizer, é complexo. Porque, assim, eu não entendo o que a Red Bull quer. Assim, eu já falei do Lawson, cara. O Lawson foi bem em todas as categorias que a Red Bull botou ele pra correr, que já foram várias. Pérez literalmente não consegue fazer nada. Porra, a Red Bull tá atrás da Ferrari, cara. A Red Bull está atrás da Ferrari no campeonato de construtores. Quando que, 5 corridas atrás você ia falar isso? E é só por causa do Pérez. Eu não falei isso porque eu não acreditei na Ferrari, pra falar bem a verdade. Mas dava pra saber que a Red Bull tava correndo com um piloto só, já todo mundo sabia há muito tempo. A gente não achava que fosse piorar tanto, e piorou, né? E a gente também não achava que que o contrato fosse ser renovado, e ele foi. Mas eu acho que esse contrato não vai ser cumprido, viu? Eu acho que o Checo vai ficar alguns milhões mais rico, porque acho que mesmo que ele estreie a temporada, mesmo que ele esteja na Red Bull em 2025, duvido que ele fique o ano inteiro. Mas duvido muito, muito, muito. E assim, já vai tarde, né? É aquela questão de teoria da conspiração, né? Ano que vem, se ele voltar pro grid na Red Bull, velho, é porque ele deve saber uma coisa muito cabreira, assim, que, tipo, ruiria Red Bull, sabe? Se vazasse. É só ele que tem essa informação, sabe? E acabar com a República da Áustria, entendeu? Algo do gênero. Porque, só foi um negócio desse, velho. Cara, olha só. Depois de Silverstone, que foi a 12ª corrida, do ano, a Ferrari estava a mais de 70 pontos atrás da Red Bull. Na frente da McLaren, que estava ali, 5 pontos atrás da Ferrari. Beleza, né? Uma belíssima vantagem. Pô, como que você vai perder isso? É impossível. Ainda mais que os caras estavam com um carro, fantástico, tudo na mão. A Red Bull está 25 pontos atrás da Ferrari, cara. São 100 pontos de diferença. Felipe, vai lembrar que não tem muito tempo. A gente riu da Ferrari, porque a Ferrari teve problema de porpoise esse ano. Eles tiveram tempo de corrigir o problema de porpoise desse ano. Sim. Que foi nesse período. Eles tiveram tempo de corrigir um problema e recuperar, cara. Então, a corrida antes de Silverstone foi da Áustria, que foi aquele update que não deu certo. Mas assim, a Red Bull perdeu 100 pontos de vantagem que tinha para a Ferrari. Só que o Max, neste período, marcou mais de 100 pontos. É. Então, o que tá faltando? O Pérez, que agora tem 150 pontos, e no final da corrida de Silverstone, ele tinha 118. 8 corridas atrás. O maluco marcou 32 pontos em 8 corridas com uma Red Bull. Me ajuda a te ajudar, hein, cara? Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Cara, a Haas marcou mais ponto que a Red Bull. Marcou, acho que foram a mesma coisa, 8 pontos pra cada um. Assim, o que mais você pode falar? Vai ficando difícil, né? É. E aí, Ju, eu queria até que você comentasse o que você tem achado de Leon Lawson, porque, cara, ele tá deixando um belo cartão, né? Porque, assim, mano, ele fez, na casa do cara, ele deu um passadão no cara, mostrou o dedo pro cara e, assim, você vai falar o que agora, sabe? Eu achei poético, assim. Ele quando eu vi que ia ter disputa entre os dois, eu falei, putz, isso vai ser muito bom. E foi muito melhor do que eu imaginava, sabe? Ele tá provando que ele precisa provar justamente pra isso que vocês estão pensando. E o Checo também sabe muito bem o que ele tá tentando fazer. Então, acho que ter feito um buraquinho lá no sidepod do Checo até foi pouco. Poderia ter sido bem pior. Mas ele se impôs pra caramba, né? E tá certo, tá certíssimo. Eu acho que ele vai estar no segundo assento da Red Bull no ano que vem, assim. Se não na primeira corrida,
corrida em algum momento do ano. Eu espero muito que ou o Tsunoda, que tinha dado uma boa largada, provavelmente ia fazer uma boa corrida, mas, né, aconteceu o acidente, ou o Lawson passem pro lugar do Pérez, cara. Porra, por favor, bicho. É ridículo. Pensa nisso, cara. A Red Bull perdeu 100 pontos de vantagem pra Ferrari, que neste mesmo período estava toda ferrada, com o Max ainda liderando o campeonato. Então, tipo, o que você... Não tem o que dizer. É muito vergonhoso. Já tá ficando um negócio muito inexplicável, assim. Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Né, a gente tá falando de vantagem, não sei o quê. Pro Norris já não adianta chegar em primeiro ganhando tudo com volta mais rápida, não sei o quê, com o Verstappen em segundo. Já tem que ser mais que isso. Quer dizer, o Verstappen continua pontuando. Apesar de não ganhar já há muito tempo, ele continua pontuando. Então, não tem o que dizer. A razão é óbvia. Aí, pro Norris, né, se o Verstappen chegar em terceiro, não em segundo, e o Norris ganha tudo com todas as voltas mais rápidas. Se o Verstappen chega em terceiro em todas as corridas, o Norris ganha por 1 pontinho. Então, assim, a diferença tá gigante, cara. Mas é o que temos. Quer dizer, nós não, né? A Red Bull que se meteu nessa enrascada porque quis. Falando em enrascada, o Tsunoda, você acha que tá sentindo um pouco a pressão, cara? Porque ele deu uma enrascada com o Albon ali no largado. Assim, foi muito azar dele, né? Porque o Gasly apertou o Albon e o Albon apertou o Tsunoda. Esse GP do México, sempre essa primeira curva é complicada porque pra galera lá de trás, as retas é gigante. O vácuo vai aumentando a velocidade e vai 3, 4 carros do lado do outro. Alguém sempre se dá mal ali. Eu achei que foi azar. Então, ele já se deu mal também esse fim de semana lá no treino, né? Assim, eu não sei se é a pressão ou se é o fato de que ele, obviamente, não é o cara... Assim, o Marco falou que ele vai ter uma chance de pilotar a Red Bull no teste depois de Abu Dhabi, assim, mas, depois de Abu Dhabi o cara gostaria de estar com a vida resolvida, né? Porque se não for isso, ele vai fazer o quê? Eu imagino que tem uma pressão. E aí, o Alonso fica, se a Honda vai para Aston Martin, ele vai junto com a Honda, ele não vai, entendeu? É claro que o cara fica preocupado. É só você pensar quanta gente a gente tá vendo agora no grid que vai rodar. Magnussen vai rodar, o Joe e o Bottas provavelmente vão rodar os dois, pro Tsunoda rodar não custa nada também. Tem um monte, a Red Bull tem 54 pilotos de Fórmula 2 pra botar no lugar. Nenhum deles é bom o suficiente, mas tem piloto. Eu achei que foi azar do Tsunoda e do Albon, o lance e também eles perderem uma corrida que os dois carros estavam indo bem. Porque o Lawson na Toro Rosso e o Colapinto na Williams foram bem. O Lawson até, né, acabarem com a corrida dele e o Colapinto tentaram uma estratégia... Até acabar a corrida do Lawson. Mas assim, tentaram uma estratégia que não deu certo, beleza, ok. Mas ele foi bem, né? Ele pilotou bem, ele deu aquela sacaneada no Alonso que eu gostei muito. Mas assim, os dois estão indo bem. E no ano que vem, o Albon tem o Sainz, né? Que vai ser um pouquinho mais complicado do que ele dar porrada em Jack Aitken e Sargent e né? Um pouco mais difícil. Mas falando em gente que tem que acordar pra vida, acho que a gente pode entrar no Papaya Cash, né, cara? Podemos falar de McLaren, que esse final de semana... I can't, it's broken! It's broken! Back! Papaya Cast. Falando de McLaren, Piastri também não teve o melhor final de semana do mundo, né? Isso é preocupante. Exato, largou lá do lado do Pérez, lá no final. Assim, o caso dele, eu achei que a equipe deu um pouquinho de vacilo quando ele perdeu a primeira volta, entendeu? Porque naquele momento é a hora de falar, pega o pneu novo, dá a volta, dane-se que, porque a condição vai estar melhor, não interessa. Dá a volta, garante uma volta boa e aí depois a gente vê o que acontece. Eu achei que nesse sentido eles podiam ter dado uma oportunidade melhor para ele. Mas ele deu mole, vacilou. Ainda mais que ele tinha sido mais rápido, né, no FP3, depois de passar no Q1, no mínimo curioso. Cara, aí vem com esse pontamento que eu tava pensando, a gente tá conversando no grupo isso. O Piastri, ele, a partir do momento que se falou, não, agora a gente tem que priorizar o Lando, ele deu uma preguiça, né? Sim. Porque tem um indício, eu falo disso porque teve uma coisa de que, durante a prova, ele vira pro rádio e fala assim, eu acho melhor vocês me pararem, porque eu estou no meio de uma bagunça de pilotos. Ele falou uma coisa nesse sentido, assim, sabe? Ele falou que ele tava no meio de uma bagunça de pilotos. E a McLaren não parou ele. Uma coisa assim, tipo, ele tava no meio, tipo, de uma galera, assim, falou, para eu aqui. Sim, ele tava ali no bolho e falou, cara, me tira dessa cagada. Mas assim, filho, é onde tu qualificou, cara. Ué.
Eu sei, mas aí o que vem depois que me intrigou, porque ele falou pra tirar, a McLaren, tipo, falou isso que você falou, pô, se vira aí, e ele simplesmente pegou e passou a galera e foi embora, sabe? Então, assim, ele tinha carro pra fazer isso, mas ele tava com preguiça de fazer, nitidamente ele não queria fazer aquilo. Nossa, que esquisito. Era o que ele deveria ter feito, porque assim, se você olhar a curva, né, de posição dele, cara, ele saiu em 17º, ficou lá atrás um pouco, depois foi subindo, chegou lá na frente, aí parou no box, subiu e terminou em 8º, que assim, o maluco que saiu de, acho que era 17º ou 18º? Não, 17º. Tá mais do que bom, né? 17º para 8º, marcou uns pontinhos, o Pérez, que largou do lado dele, né, terminou em último. Assim, não foi uma corrida horrível, mas eu também achei estranho. Ele dá essa reclamada, tipo, muda a estratégia aí porque eu não quero. Meu filho, a corrida é essa. Porque se tivessem, né, puxado ele pra parar mais cedo, aí ia acontecer a mesma coisa aqui com o Pérez. Aí estraga a estratégia e lá na frente você vai sofrer. Então, assim, eu achei estranho. Mas o Piastri foi o último carro a não levar a volta, né? O Hülkenberg atrás dele levou volta. E aí, com isso, ele continua sendo o cara que mais completou volta, completou 100% das voltas na temporada e tal. Então, é isso aí. Regularidade, pelo menos, ele tá tendo. Mas, assim, eu concordo contigo. Desde que a equipe falou, vamos priorizar o Norris, é como se ele falasse, bom, então ano que vem eu volto, né? Fora isso... É isso aí, não vou fazer mais nada. Eu ainda não consigo entender, assim, o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo, sabe? Ele é meio misterioso pra mim, assim. Parece, pra mim é muito esquisito um piloto pedir pra tirarem ele do meio da confusão entre aspas, né? Não sei por que ele falaria isso no rádio, não sei se ele tá de má vontade, não sei se ele não quer mais porque ele foi despriorizado e ele sabe que ele tem contrato por mais vários anos. É bem estranho, assim. Não me parece o tipo de cara que faria isso, assim, sabe? Porque por mais que você esteja insatisfeito com as decisões da sua equipe, pra você tirar o corpo fora, você tem que estar querendo ser demitido, praticamente. Será que ele tá vendo outro lugar pra ir? Não sei. Aí que tá. Aí eu acho difícil, especialmente pelo que o Piastri já passou, né? Porque ele ficou um ano de reserva da Alpine, e aí ele fugiu pra McLaren, não sei o que, bababá, mas assim, ele vai arriscar ir pra onde? Será que a Red Bull vai levar ele pra Red Bull? Eu acharia muito surreal a McLaren deixar ele sair. Eu também acharia surreal, apesar de que é o Mark Webber, que é o empresário dele, né? Não, e olha só, o Mark Webber vai confiar no Marco e no Horner? O mesmo Mark Webber que, né, teve a carreira que teve na Red Bull, eu acho meio estranho. Mas coisas mais estranhas já aconteceram, mas eu acharia bastante esquisito o Mark Webber, que viu a Red Bull como é por dentro, sofreu o que é ser o segundo piloto da Red Bull, virar pro cara que é o melhor piloto que ele já agenciou e falar, não, vamos lá. Vai saber, né? Só se ele estiver confiando muito no histórico, sabe? Tipo, pô, esse cara já fez isso comigo uma vez, já me ajudou nesse ponto, né? Já me tirou da Alpine e me trouxe pra McLaren. Talvez ele saiba o meu caminho certo agora. Não. O Piastri, sim, eu tô falando do Mark Webber. O Mark Webber confiar na Red Bull, eu acharia muito bizarro. Mas... Só se ele souber de uma fofoca maior ainda que a do Pérez. De repente, a fofoca do Pérez é pra acabar com a Áustria, mas a do Webber é pra acabar, tipo, com a União Europeia, entendeu? Então, de repente... Mas, assim, é esquisito. É o que você falou, cara. O Piastri, claramente, a partir do momento que falaram, agora o Norris é o primeiro piloto, ele falou, bom, então não preciso fazer nada, né? Obrigado. Estagiário que tem peixada. Não vou fazer nada, vou ficar aqui só empurrando papel e é isso aí. Ano que vem a gente vê o... Porque assim, ele virou o segundo piloto porque ele demorou um pouco para se entender esse ano e tal, não sei o que. O Norris teve um ano melhor que ele e no ano que vem ele com certeza vai chegar mais preparado. Então não tenho dúvida que pro Piastri, quanto mais rápido acabar esse ano, melhor para ele. Mas assim, não precisava também já acabar, né? Já dá férias. É que o problema é que o campeonato não tá decidido, né? Ele nessa tiriça, ele pode comprometer o campeonato de construtores pra McLaren. Que a Ferrari tá chegando forte com dois pilotos. Razão. Com vontade. Eu acho que talvez a McLaren já esteja, assim, sobrevive independente do que o Piastri fizesse e o Norris continuar fazendo. Mas aí é que tá a questão, né? E se acontece alguma coisa? E o dia que o Verstappen bater no Norris, ou o Norris bater no Verstappen, que vai chegar? E aí? O Piastri tá lá em 17º. E a Ferrari mete um final de semana desse, igual fez nessas duas últimas semanas, que tirou, sei lá, 50 pontos da Red Bull. E aí? Faz o quê? De qualquer maneira, tem aí também a questão do Lando, né? Que eu achei que a equipe demorou um pouco pra mandar ele partir pra cima. Vocês acham que se ele tivesse ido pra cima do Max depois daquele momento inicial, ele poderia buscar a vitória? Eu não sei se ele ia ganhar do Sainz, porque o Sainz realmente tava muito bem
o ar livre, né, no México faz diferença, né, porque tem toda a questão de superaquecimento. O Leclerc, por exemplo, estava perto, né, e depois começou a perder, justamente por isso, porque o engenheiro dele virou e falou assim, a gente tem que resfriar o pneu. Ele falou, mas como é que eu vou resfriar o pneu? Possível. Pô, 2 segundos, 1 segundo do cara da frente, numa pista cheia de curva de alta, você quer que eu resfrie o pneu? Como? Aí o engenheiro falou, cara, então dá distância. Aí ele foi caindo, depois o ritmo dele deu uma desaparecida. Mas assim, o Sainz estava muito bem, cara. Ele foi controlando, e depois que o Lando passou o Leclerc no final, que eu achei que foi muito bem feito pelo Lando, inclusive, o Sainz simplesmente ficou respondendo. Tiveram várias voltas que o Sainz fez o mesmo tempo, assim, quase que cravado igual o do Norris, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento. Então o Norris tentou assim umas 4, 5 voltas e viu que não ia rolar e falou, ok, então fico por aqui. E aí o Sainz falou, beleza. Tanto que ele teve aquela mensagem que ele falou, pra que o Leclerc tá acelerando tanto se a gente tá com a corrida ganha, né? O Leclerc obviamente estava querendo fugir do Norris, mas pro Sainz, tipo, eu tô com a corrida ganha, pô, pra que eu vou apertar o passo? Eu acho que, pensando no Lando aí, se ele deveria ter acordado mais cedo, né, e se ele poderia ter ganho a corrida, eu já acho que ele poderia sim, viu? Se tivesse mais umas voltas lá, ele... não sei não. As Ferraris tinham menos pneu já naquele momento da corrida, ou seja, né, se ele tivesse ido mais cedo mesmo, eu não sei o que a McLaren fez, por que segurou. Com certeza, o que aconteceu com o Verstappen prejudicou muito a corrida dele, teria sido tudo diferente, e eu acho que ia dar trabalho lá, no mínimo, mas ainda bem, né? A questão é o seguinte, a partir do momento que o Verstappen, né, sabia que ele não ia ganhar a corrida, porque 20 segundos de punição é óbvio que ele não vai ganhar, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele segurou o Lando, pro Lando não ganhar, porque na verdade o Lando as Ferraris podem ganhar quanto eles quiserem, inclusive pro Verstappen, quem vai ganhar se não for o Lando é irrelevante, ninguém vai chegar nele. Então, tipo, pode ganhar a Ferrari, pode ganhar a Mercedes, pode ganhar quem quiser, só não pode ganhar o Lando. Ele segurou o Lando, aí aí eu concordo com você, que na hora que ele estava, obviamente, segurando o Lando, a McLaren tinha que ter virado e falar, filho, vai pra cima, ó. O Lando passou o Verstappen, era volta 20 e tanto já. Quer dizer, mais de 1/3 do Grande Prêmio já tinha passado. Pra que ele ficou 20 e tantas voltas atrás do Verstappen? Tudo bem, 6 ou 7 safety car, beleza, mas, cara, tem que ir pra cima, bicho. 7 pontos de segundo pra primeiro, 7 pontos faria uma belíssima diferença. 7 pontos, por exemplo, já ajuda naquela questão de, né, que o Norris tem que ganhar, que o Verstappen tem que chegar em segundo, tem que chegar em terceiro. 7 pontos faria uma boa diferença já. Tem 4 corridas, cara. Tem o Brasil e a última tripla pra terminar. 2 sprints. E é isso. Então, não dá pra ficar de bobeira. São 120 pontos. 26 de cada corrida e 8 de 2 sprints. Não dá pro Norris ficar... A não ser que ele já tenha, tipo, beleza, vou lutar até o final, mas eu sei que eu não vou ganhar. Falar, tudo bem, beleza. Cada um na sua. O que seria muito cabível do Norris pensar, mas que a gente acredita que ele não pense. Eu acredito que a equipe... Ele pode até pensar, mas eu não acredito que a equipe esteja pensando, porque senão, por quê? Assim, a gente não pode esquecer, né? Verstappen muito provavelmente vai tomar uma puniçãozinha de motor em algum momento, talvez no Brasil, talvez depois. Então, assim, muita coisa pode acontecer. O carro pode quebrar, entendeu? Tem umas corridas, Las Vegas é uma corrida que vai ser complicada. O Qatar é uma pista feita para moto, não para carro. Então, assim, os carros é um pouquinho mais difícil para os carros. E Abu Dhabi, se chegar em Abu Dhabi podendo ganhar, bicho, vale tudo. Aí, né, salve-se quem puder. É aquele medo que a gente, ou que pelo menos o fã do Hamilton tinha de, poxa, em Abu Dhabi, se chegar tudo empatado, o Max pode bater na gente. Então, aquela questão volta toda à tona agora, né? Exato. Porque aí, em Abu Dhabi, vira o Hamilton. Você lembra do Hamilton com o Rosberg, 2016? A equipe falando, acelera, perseguindo. Acelera! Ele, não, eu tô satisfeito aqui. Meu ritmo de corrida tá ótimo. E o Vettel atrás do Rosberg, que se ultrapassasse o Rosberg, o Hamilton era campeão. E o Hamilton, tipo, tá sossegado. A corrida mais lenta que já houve em Abu Dhabi, porque ele se recusava a acelerar. E o clássico, né? Eu, obviamente, não posso deixar de citar o clássico de 2010 do Alonso atrás do Petrov. O Petrovaço. Primeiro título do Vettel, cara. A pista agora é melhor, né? As mudanças que fizeram, com certeza a pista ficou bem mais interessante. Mas, assim, se chegar lá, com tudo pode acontecer, o Verstappen lutando sozinho, porque o Pérez é inútil, e o Piastri, de repente, né, promete um bônusinho pra ele faz algum esforço, pode
pode complicar. E, porra, pro Verstappen perder esse campeonato, assim, tem que fazer muita força, porque a vantagem dele era gigantesca. E ele tá competindo com um cara que, obviamente, tá sentindo um pouco a pressão, uma equipe que sentiu a pressão em vários eventos. Assim, seria trágico, porque os construtores, eles já perderam. Isso aí é garantido. Até mole, já perderam o segundo lugar também. Seria engraçado, eu ia rir muito. Não, isso todo mundo. Assim, seria um fracasso histórico, né? Nossa, é muito engraçado, gente. Finalmente a gente vai ter uma Abu Dhabi legal. Mas falando engraçado, se tem uma pista que pode possibilitar isso, é Interlagos, né? Porque Interlagos vai ter sprint. A Mercedes anda bem em Interlagos. Sim. E como se não bastasse ter sprint em Interlagos, chuva. O Ju já se preparou porque vai ter muita chuva, pelo jeito. Tô feliz, só que não. Mas pra corrida eu tô feliz, tá bom. É. Você sabe se essa previsão de chuva pra que dia que é? Sexta, sábado e domingo. Vai ser bom, vai ser bom. Então, assim, a primeira vez que eu fui pra Interlagos, o que aconteceu? O Vettel rodou na primeira volta e foi campeão. Então, assim, se tem uma coisa bizarra que pode acontecer na temporada ainda, depende desse fim de semana. Pô, muito provavelmente que... 2008, cara, que é a coisa mais bizarra. Exatamente. 2008, 2007. Interlagos, a corrida fatídica pra Mercedes, né? Que o Russell ganhou o sprint e a corrida, eles falaram, porra, não, esse carro vai. Perderam um ano e tanto de desenvolvimento. Interlagos é bizarro. Mas se tem alguém que espera uma bizarrice de Interlagos, né? Esse alguém é a Ferrari. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Cara, começar com um assunto pouco polêmico aqui, né? Ô, Felipe, você acha que a Ferrari deveria ter liberado a disputa? Não. Não. É burro fazer isso, né? Olha só, o Leclerc não vai ser campeão do mundo, a não ser que o Norris assassine o Verstappen e cometa suicídio em seguida. E mesmo assim, há controvérsias. Então, o negócio para a Ferrari é o seguinte, é fazer ponto. O Sainz estava tranquilão lá na frente. Para que você vai falar, o Leclerc, corre lá e pega ele? Não, cara, dá espaço, deixa o cara. Porra, você já ganhou umas corridinhas esse ano, deixa ele ganhar a segunda dele também. Porque o negócio é fazer ponto. A equipe fez muito ponto. Parece pai falando. Mas é, cara, não é agora. Olha só, a disputa pro Norris já é mega complicada. Pro Leclerc, nem se fala. Então, assim, campeonato de pilotos, não adianta você fazer plano pra ele. O negócio é o campeonato de construtores, que eles passaram a Red Bull com 2 corridas que, honestamente, na cagada, porque, né, a Austin também foi meio surreal. E o plano é esse, cara. Não tem que arriscar nada, não faz nada, porra, é só leva o carro até a bandeirada e marca ponto. Só isso. Ganha da Red Bull, faz um troquinho e vamos pra 2025, cara. Até porque 2025 é bem promissor pra Ferrari, né, cara? Porra, 2025 chega o Hamilton, então imagina a quantidade de marketing, de publicidade, de evento que eles vão fazer. 2026 muda tudo. Cara, já era, bicho. O negócio é ganhar um dinheirinho agora, vende umas Ferraris, né, na segunda-feira e toca o barco, cara. Tem que se estressar. Assim, eu entendo, por exemplo, a Mercedes, né? Deixaram o Russell correr atrás do Hamilton e depois deixaram o Hamilton correr atrás do Russell. Justíssimo. Dali onde eles estavam, né? 4º e 5º, com o Verstappen dançando. E eles fizeram muito bem, porque o Verstappen parou, pagou a punição, eles pararam o Hamilton e o Russell, tipo, nossa corrida é com o Verstappen, esquece o pessoal da frente. Achei que foi muito bem feito. Fora isso, tchau, amigo. Deixa os caras correr com a ressalva, só não pode bater. Mas assim, ninguém tá correndo atrás da Mercedes, porque ninguém vai chegar na Mercedes. Então, eles não estão disputando nada. Pô, deixa os caras correrem, cara. Não tá perdendo nada. A Ferrari tem coisa pra perder, tem dinheiro pra perder. Então, não pode. Ainda mais com o Sainz, que tá demissionário. Imagina, se o Leclerc vai lá disputar a freada com ele, qual é o incentivo do Sainz pra frear? Nenhum. Foda-se, bate, porra. Só lamento. E o Sainz, ele já tinha falado 1 ou 2 dias antes que ele, dos caras lá da frente, era o único que não tinha nada a perder, né? Sim, com certeza. Isso. O cara tem contrato pro ano que vem, vai sair da Ferrari, não tá disputando nada, o negócio é ganhar troféu. Não, eu concordo totalmente. Se fosse o Leclerc na pole ou liderando a corrida, eu concordaria que não era pra disputar também, assim, do ponto de vista da Ferrari, né? Do meu ponto de vista de torcedora fã do Carlos Sainz, eu gostaria que disputasse, se fosse o contrário. Mas é óbvio que a Ferrari não vai querer que dispute, tá certo, assim, não tem o que fazer. Faz sentido. E tem uma coisa também que a gente não pode esquecer, cara. Não foi uma corrida fácil pro Leclerc. Eu tava no onboard dele, foi um dos onboards que eu acompanhei. Não foi uma corrida fácil pra ele, especialmente o segundo stint. Toda hora, porra, olha só, essa curva tá assim, muda o diferencial, porra, entra mais lento pra sair mais rápido.
rápido, pô, tenta uma trajetória diferente, freia um pouquinho. Toda hora, toda volta tinha isso, ó, pô, isso aqui, muda isso, não sei o que, babá. Então, assim, não tava uma corrida pra virar pro Leclerc, que é meio, nesse sentido, meio destrambelhado, de, assim, se você virar pra ele e falar, vai atrás, ele vai atrás. Na hora que o engenheiro dele falou assim, segura o Norris, your best driving now, ele quase se esborrachou no muro, porque falou pra dar tudo, beleza, não tem discussão, vou dar tudo. Então, assim, não faria nenhum sentido eles botarem o Leclerc pra correr atrás do Sainz, cara. O que a equipe ia ganhar? O melhor cenário era acabar mais ou menos como acabou. Porque se o Leclerc começasse a correr atrás do Sainz, o mais provável, se ele chegasse, é que eles perderiam mais tempo ainda, né, com relação ao Norris, e no Norris ia chegar nos dois. Então... Agora, você falou sobre essa questão como a corrida do Leclerc não estava fácil, né? Eu não acompanhei o rádio dele, mas me falaram que dá para fazer um podcast com os rádios dele. E aí, bom, o que aconteceu naquele erro que ele comete, aí finalmente o Norris consegue passar? Finalmente não, né? Ele ia passar, muito provavelmente, mas o carro estava desequilibrado, ou ele gastou muitos pneus, ou a Ferrari ainda teve questionamento sobre se a Ferrari fez uma estratégia ruim. O que você achou da estratégia do Leclerc, Felipe? Eu achei que os dois, né, tanto o Leclerc quanto o Sainz foi bastante direto, né, quando chamaram ele pro box, ele falou, não, deixa eu dar mais umas 2 voltas, porque obviamente ele estava sentindo que o carro ainda tinha algo a dar, né, então assim, talvez eles pudessem ter dado os dois mais 2 voltas, mas eu achei que aquela ali do Leclerc, né, que ele quase errou, eu achei que foi a clássica, ele queria sair mais rápido, deu uma acelerada um pouquinho a mais do que podia com o pneu que já tá gasto, e o carro deu uma desequilibrada, até porque na volta anterior, o Hamilton tinha sido avisado que o vento tinha aumentado um pouco. Então, é muito provável que ele tenha entrado, o carro deu uma sambadinha, ele fez um milagre ali, porque eu acho que 8 em cada 10 pilotos de Fórmula 1, aquilo ali era muro. Ali era caixão. Poucos salvariam aquilo ali, mas assim, era inevitável que o Norris ia passar ele. O Norris vinha bem, e é uma pista com aquela reta gigantesca, 3 zonas de DRS... Eventualmente, e tinham, sei lá, 10 voltas ainda para acabar. Assim, por mais que o Norris seja fraco de combate e o Leclerc seja muito bom, eventualmente ele não ia. E aí, volta no que eu falei, que aí eles estariam arriscando perder pontos à toa. Porque aí, pro Leclerc acontecer alguma coisa, para dar uma saída de pista e estragar o carro, um negócio assim, de novo, não vejo para que arriscar. Se para a Ferrari 15 ou 18, né, com o Leclerc, no final foram 16, né, porque ele fez a volta mais rápida, não faz tanta diferença. Porque o importante era que o Pérez estava marcando 0 e o Verstappen estava marcando 8. E eles estavam marcando 25 com mais 18 ou 15. Pô, para que complicar? Eu vi depois, né, eu assisti a corrida no replay, eu vi depois, fui acompanhar os comentários e tal, algumas pessoas falando, cara, não precisa parar o Leclerc, cara, é um ponto só, e se acontecer alguma coisa, mas assim, eu achei que fizeram certo porque ele tinha uma boa vantagem pro Russell. O problema mesmo. Era o Bottas. Acho que eram 30 segundos. Então, mas o problema era o Bottas, porque quando ele voltou, o Bottas, retardatário, óbvio, quase passou por ele. E aí ia complicar a tentativa de volta mais rápida, porque ele não ia aquecer o pneu direito, aquela coisa toda. Não que fosse fazer grandes diferenças contra a volta fantástica do Pérez, mas talvez ele não batesse a volta do Lawson. Então, assim, eu achei que foi uma corrida muito bem conduzida, um final de semana, aliás, muito bem conduzido pela Ferrari. Por exemplo, no FP2, né, que teve 90 minutos, tinha o teste da Pirelli, não sei o quê, eles foram os únicos que na hora de sair para testar pneu, meteram aquela grade, né, com os pitotubes no carro, e falaram, vamos testar pneu, vamos testar o nosso carro também, ué. Então, assim, foi um bom final de semana, eu achei, para Ferrari, recompensados nesse tour pela América do Norte com 2 bons resultados, e estão saindo na frente da Red Bull, cara. Tá todo mundo de parabéns ali, nada a comentar. Uma coisa também que eu acho que merece muito a gente comentar foi a ultrapassagem que o Sainz meteu no Verstappen, que assim, poucas pessoas nos últimos anos fizeram o que ele fez com o Verstappen, que não foi assim, ele não se jogou, né, no ano. Não, ele não se jogou igual um louco, igual o Verstappen fez com o Norris, ele não fez, mas assim, foi perfeita a manobra. Óbvio que o Verstappen não vai brigar a briga dele não é com o Sainz, então tipo, ele não brigou também tão forte, mas assim, foi perfeita a manobra e foi imediata, que eu acho que era importante, porque, né,
Ele não queria também que o Verstappen, de repente, se o Verstappen não resolvesse sair correndo, né, pra tentar abrir, o pessoal ia ficar colado no Sainz, aí vai saber o que vai acontecer. Eu achei que foi, assim, o final de semana do Sainz foi perfeito. O Leclerc teve essa questão no segundo stint, que pra ele foi bem difícil. Mas, assim, o Sainz foi perfeito, cara. Perfeito. E tem o simbolismo todo dos mexicanos torcendo por um espanhol que, né, tem toda uma questão aí colonialista, antropológica a ser discutida em outros fóruns. Mas eu achei assim, cara, já adiantando, né, eu achei que o Sainz foi disparado o melhor do final de semana. Ele foi perfeito, nada saiu fora do lugar para ele e principalmente ele executou tudo perfeitamente, inclusive a ultrapassagem do Verstappen, que foi maravilhosa porque o Verstappen teve uma boa relargada. O Verstappen relargou bem e o Sainz não teve conversa, foi lá e tomou a posição dele na força. Sim, eu até fiquei torcendo pra uma bandeira vermelha pra eles largarem de novo, mas não precisou. Não precisou. E a gente não pode esquecer que largar na frente no México não é exatamente uma vantagem, né? Pois é. Sempre enrolado. O Sainz, ele demonstrou elegância ali, né? Demonstrou... Tipo, ele confirmou muito bem um fim de semana excelente dele. Que é o que a gente comentou até no último programa, que assim, que o Sainz, ele é muito linear. Independente se o carro tá bom, se a pista tá ruim, ou se o carro tá ruim, a pista tá boa e tal, assim, ele sempre consegue manter, tipo, o fim de semana constante dele, assim, e ele, desde o começo, né, ele, nos treinos, ele se manteve lá na frente e, tipo, não deu chance. Isso é ótimo, o portfólio dele no futuro, né? Já que ele escolheu um caminho muito complexo pro futuro dele agora, né? Ele fala até que ele tava muito feliz, né, assim, dava pra ver na cara dele o quão feliz ele tava, e não é à toa, né, eu já tinha falado que ele queria mais uma vitória na Ferrari, porque ele não sabe o que vai acontecer, pode ser que ele nunca mais vença, nunca mais tenha a chance de vencer, e que inclusive é uma vitória agridoce, porque ele acha que a Ferrari tá no caminho de disputar campeonato mesmo, assim, a partir do ano que vem tem grandes chances, e ele não vai estar lá pra aproveitar, né? E um pouco do mérito, uma parte do mérito é dele também, como piloto que esteve nesses anos aí. É o que eu ia falar, que é muito triste isso sempre, né? Quando o piloto desenvolve e não tem o benefício, como foi com o Schumacher na Mercedes, como foram vários pilotos que ajudaram a desenvolver um carro, né? Bom, ajudaram a desenvolver uma equipe e não tiveram o benefício porque saíram antes, porque, né, aconteceu o XY, é o que vai acontecer com o Sainz. A Ferrari talvez, ano que vem, tenha um carro realmente para disputar o campeonato todo, e o mais provável é que ele esteja brigando ali com, né, Toro Rosso, Haas e afins. E a Andretti, que, né, eu espero que compre a Alpine e acabe com o sofrimento geral da coisa. Aliás, falando em Alpine, Gasly também merece uma mençãozinha, que teve uma belíssima corrida. Óbvio que não aparece muito, porque ninguém liga pra Alpine, né, com razão. Mas eu achei que ele fez uma bela corrida. A equipe tentou estragar a corrida de novo, com umas decisões, né, a hora de fazer o pit e tal. Mas assim, foi lá, fez um pontinho, né, atrás das duas Haas, que voaram no final de semana. E, incrivelmente, o Magnussen voou mais que o Hülkenberg, que é hoje em dia é raro, mas foi uma boa corrida do Gasly. Do Ocon, não, mas o Ocon também tá saindo, não tem o carro com update, aí não dá pra esperar nada também, né? Não que o Ocon fizesse muita questão também, né? Não, o Ocon também tá contando os dias pra ir embora, né? Ele tá. A equipe tá a equipe é uma bosta. Ele tá indo pra uma equipe mais organizada, que tem um carro, obviamente, né, que tá melhor. Esse regime, apesar do Gunther Steiner continuar em evidência, a equipe, desde que ele saiu, só melhorou. Então, tipo, eu fico achando muito curioso que continuam perguntando a opinião dele, né, sobre Fórmula 1, quando o maior upgrade que a equipe fez esse ano claramente foi a saída dele. Mas assim, o Ocon também, tipo, quer dar o update pro Gasly? Vai, dane-se. Esse é o sentimento dele, com certeza. E esse final de semana não podemos deixar de lembrar que vimos, quantos foram? 6 pilotos novos? 5. Pato O'Ward, Schwartzman, o Berman, que já não é piloto novo, mas, né, conta. Foi abalroado pelo álbum. Foi, cara, mas foi muito azar, né? É um maluco que tem azar. O Schwartzman, desde que ele tava na Fórmula 3, assim, ele é tipo o Dennis Hauger. É um cara que tem azar. As coisas sempre acontecem com ele, assim. O negócio você olha e fala assim, pô, o cara não tava fazendo nada de errado. Ele tava bem no cantinho pra não atrapalhar o álbum e levou uma porrada de bobeira. Porque, tipo, tava ali, então é isso aí. Passei por cima de você. Aquela coisa, tipo, porra, o que eu fiz?
Tava aqui no meu canto, tranquilo e tal. Mas assim, o Drugovich, né, também pilotou pra Aston Martin, porque o Alonso no 400º final de semana de Fórmula 1 dele. Então, um final de semana maravilhoso do Alonso. Mas que foi igual o 300º. No 300º ele também abandonou com o carro quebrado, qualificou mal, é isso aí. Mas aí no caso, no México, ele tava, né, com uma famosíssima Vingança de Montezuma, também conhecido como diarreia. E vimos também o Antonelli, né, na Mercedes, que também, né, não é exatamente novo e vai pilotar no ano que vem, então, tipo... Mas eu achei legal terem botado o Pato O'Ward, né, que obviamente é mexicano e a GP do México tinha que fazer isso mesmo. É uma pena que não dá pra fazer aqui no Brasil, né? Tipo, botar o Drugovich pra pilotar o FP1, porque tem sprint, então fica impossível. Mas... Ou o Bortoleto na McLaren. Exato, mas não tem como, né? Assim, tirando o fato do Drugo ter ficado 0.2 do Stroll, e a todo momento o Drugo tá falando, pô, eu quero acelerar mais, mas eu não posso, porque senão os caras não deixaram eu acelerar e tudo mais e tal. Salvo esse fato, assim, esse teste diz alguma coisa sobre essa molecada nova aí? Cara, eu achei assim, o Drugovich foi, no FP1, o piloto que ficou mais longe da volta ideal dele, né? Então, os 3 setores mais rápidos somados, a volta ideal, ele foi o que ficou mais longe. Mas ele sempre fala que a Aston Martin pede para não, né, fazer grandes loucuras. O Pato deu a volta mais rápida, foi a volta ideal. Então, 3 setores mais rápidos dele foi aquela coisa. Agora faremos a volta mais rápida, por favor, não quebre o carro. O Schwartzman também, mas a volta dele foi mais lenta que o do Drugovich. Mas o Antonelli também não conseguiu. O Behrman não conta porque, né, teve toda uma problemática. Então, assim, eu acho muito difícil você opinar baseado num treino livre, numa pista que quase nunca é usada. Só você vê no FP1, cara, você vê assim, os carros na reta, saiu do traçado, levanta uma nuvem de poeira. O Sainz, a volta da pole do Sainz, quer dizer, última sessão de sábado, que ele saiu da última curva bem colado no muro, cara, levanta uma mega nuvem de poeira, porque assim, a pista é suja. Então, assim... Claro que o Leclerc sai também. É verdade. Eu acho que é difícil você falar, porque foi melhor, foi pior. Não tem muito. Até porque, como a gente viu esse ano com o Colapinto. Eu acho que o Colapinto esse ano é o reverso do Nick de Vries num sentido positivo. Que qual é? Quem sabe, quem conhece realmente o piloto, cara, é a equipe. O Colapinto é piloto da Williams. Eles não tiveram nenhuma dúvida de botar ele. E ele está recompensando a equipe pela confiança, né? Tendo belíssimas corridas. Então, assim, esses caras... O Ward, obviamente, não tem nenhuma chance de ir para a Fórmula 1, né? Ele tá muito bem na Fórmula Indy, não sairia de lá. O Schwartzman também, acho que o tempo dele já passou há muito tempo. O Antonelli e o Behrman, obviamente, vão pilotar. E o Drugovich, eu acho que quem vai conhecer realmente o que ele pode fazer é a equipe, que vai botar ele no simulador, vai fazer briefing de engenharia, blá, 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 porque pode ser que esse FP1 dele, que ele ficou, né, lá entre os últimos, a volta dele foi bem longe da volta ideal, mas pode ser que era exatamente o que a equipe queria que ele fizesse. Entendeu? O plano era, você vai fazer isso, 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 a gente vai testar isso, 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 e é isso. Eu acho que não adianta você avaliar esses caras, principalmente comparando um com o outro, entendeu? Tipo, o Antonelli e o Ward perderam pro Colapinto, com carros muito melhores. Isso quer dizer que eles são melhores ou piores? Não quer dizer nada, porque você não sabe o que a equipe falou pra eles fazerem. Então, eu acho que é legal sempre. Por mim, cara, já falei que pra mim tinha que ter um limite, assim, tipo 250 GPs, tchau, sua carreira acabou, vai fazer outra coisa. Porque eu gosto de ver uns pilotos novos, mas assim, não tem como avaliar, entendeu? Eu acho que quando for o teste pós Abu Dhabi, vai ser mais interessante. Porque é todo mundo, né, na mesma situação, no mesmo momento. Dando carro praticamente, né? E o cara... Sim, mesmo momento, mesmos pneus, a mesma condição de pista e tal. Obviamente os carros são diferentes, mas você pelo menos, assim, vamos supor, né? O Drugovich pega a Aston Martin e o Schwartzman pega a Sauber e vão muito melhor que o Antonelli da Mercedes. É uma coisa que você pode já, tipo, olha aí, tá vendo? De repente, não adianta também falar que, tipo, no final é o seguinte, destruiu o carro? Não, então já foi bem. Vi de Antonelli em Monza, né? Que deu uma puta volta, todo mundo, caraca, Antonelli, não sei o quê. Na volta seguinte destruiu o carro e tipo, agora a gente pode passar para aquele momento. Eu já adiantei uma parte do melhor, pior e
decepção. Juliana, como você está afastada há mais tempo, vamos começar por você. O que você achou? Bom, melhor, acho que é unanimidade em tudo que eu assisti, falei, conversei, ouvi. Se alguém acha diferente, esse alguém está errado, porque o melhor com certeza é o Carlos Sainz. Mas é sério, gente, assim, ele dominou o fim de semana inteiro, ele dominou os treinos, ele fez a pole 2 vezes no sábado, ele ganhou a corrida, faltou pouco, assim, pra ele não liderar todas as voltas. E nem o fato de ele ter perdido a posição na largada, eu acho que é demérito, porque é muito comum acontecer isso lá no México. Então, ele fez depois o que ele precisava pra retomar o primeiro lugar. E ele fez uma corrida perfeita, absolutamente perfeita, assim. Quando eu vejo a diferença do Carlos Sainz na primeira vitória dele, que foi Silverstone 2022... pra mim é gritante, assim, o quanto ele amadureceu nesses 2 anos. E aí isso se reflete no comportamento dele, mas obviamente se reflete na maneira como ele pilota também. Acho que foi um ano difícil pra ele, porque é muito difícil você ficar num lugar sabendo que você não vai estar mais lá, terminando o contrato daquele ano. E ele, acho que teve momentos que não foram tão bons esse ano também. Então, depois daquela vitória também super emblemática que ele fez depois da cirurgia dele, ficou um vácuo, assim, de performances memoráveis. E aí ele fez isso nesse fim de semana, assim, então me fez muito feliz e entregou entretenimento pra gente. A gente não falou isso, mas pra mim foi uma das melhores corridas do ano, assim. Aconteceu muita coisa, aconteceu de tudo, e aí que bom que ele ganhou uma corrida legal. O pior também é muito óbvio, assim, eu acho que o Pérez, infelizmente, eu queria muito que ele tivesse ido melhor na corrida em casa, acho que todo mundo queria. E aí foi muito decepcionante a classificação dele, foi muito decepcionante o que ele fez na pista e em vários momentos. Então ele erra na largada, ele não assume o erro, ele fala, não, eu tenho certeza que eu tava parado certo e claramente não tava, assim, não é que era um pouquinho, era muito. Cara, tava muito era maluco, muito. Era metade do carro. Não, e eles pintam aquela faixa pro lado pra ajudar, tipo assim, se você parou e você não tá vendo a faixa, tem algo errado. Não é simples difícil. assim. E depois a disputa com o Lawson e a tentativa de volta mais rápida, que acho que é um pouco culpa da equipe também. Enfim, foi tudo muito uma palhaçada, assim. E eu fiquei triste por ele, porque se tinha uma corrida em que ele tinha que ir bem, era essa, assim, né? E infelizmente ele foi muito mal. E a decepção pra falar a verdade, eu tive dificuldade de escolher quem foi a minha decepção desse fim de semana, porque eu não acho que teve nada muito gritante, assim. O Pérez não é uma decepção, porque meio que já era esperado, né? Enfim. Mas eu vou falar a McLaren no sentido de o Piastri, colocando o Piastri no bolo, né? Ele não foi bem. E o Norris, acho que apesar dele não ter feito nada de errado, assim, faltou alguma coisa, talvez, não sei se foi na estratégia dele. Eu realmente não sei. Eu imagino que poderiam ter feito alguma coisa diferente pra ele ter tentado uma vitória. E ele não passou o Carlos na classificação, né? Que eu acho que se tinha um carro que tinha a chance de fazer isso, era ele. Então, a minha decepção é a McLaren. E você, Denis, o que você achou? Cara, as escolhas de voto minhas são exatamente iguais das da Ju, sabe? O melhor pra mim é o Sainz, porque ele tá fazendo tudo o que ele pode. E ele não precisava mais fazer tudo o que ele pode. E isso é só mais um dos pontos, entendeu? Ele podia, tipo, vou só querer curtir um pouquinho mais de Ferrari e tal, assim, mas não. Ele entrega, sabe? O que a galera pede pra ele. E isso é muito bom pro que ele, seja lá o que for, vai tentar fazer a partir do ano que vem, entende? Eu acho que ele ainda quer se manter como sombra pras equipes grandes, tipo, sei lá, uma Mercedes da vida assim. Como uma opção se abrir uma vaga? Sim, eu acho que ainda tem isso na cabeça, sabe? Então ele tá fazendo o máximo que pode e isso é muito louvável. E além de que, cara, o mínimo ele foi soberano o fim de semana inteiro, em treinos e tudo mais. O pior, a gente tinha meio combinado de não dar pro Pérez, mas ele fez muita questão de receber o pior, sabe? Ele fez muita coisa. Ele caprichou demais pra receber o pior nesse fim de semana, cara. Trabalhou forte. Em casa, ele tomou o dedo do meio do Lawson, ainda criticou, né? Porque teve uma hora lá depois, lá que tem que o Colapinto acerta o Lawson, inclusive o Colapinto foi até punido por isso. Que ele vê o pedaço do bico caído lá, ele vira e fala assim, adivinha quem bateu, falando um negócio nesse sentido aqui, né? Não é de surpreender quem bateu, assim. Cara, tipo assim, ele tava em último, fazendo uma corrida ridícula, não conseguindo ser minimamente competitivo em momento algum,
E tudo que ele tentou, ele falhou e ainda fica, tipo, pagando de fodão, assim, sabe? Então, tipo... Não, nossa. e depois falou mal do Lawson também, que o Lawson tinha que mostrar mais respeito e coisa e tal. Eu também votei Sainz e Pérez, né, de melhor e pior. Mas uma das coisas que eu ia comentar do Pérez foi justamente esse comentário no final, que, porque ele fez não sei o que com o Alonso e não sei o que, não me respeitou. Falei, cara, por que o Lawson deveria respeitar você e por que o Lawson deveria respeitar o Alonso quando nenhum dos dois estava certo? Porque o Pérez estava errado e o Alonso também estava errado. Então, tipo... Vem cá, vocês só porque estão aí há um tempão fazendo bosta nenhuma, o cara que tá tentando tomar o seu lugar, você acha que ele vai te respeitar? Porra, ele vai tentar te sacanear o máximo possível, justamente pra mostrar a bosta que você é e como ele é uma melhor opção. Ué, o jogo é esse, cara. O cara tirou onda com o Alonso, não vai tirar onda com o Pérez, velho? Fala sério. Então, assim... Não, ele nem, assim, ele não é nem que ele tenha tirado onda com o Alonso. O Alonso veio pra cima dele e falou, tá tranquilo, deu uma ultrapassada de sacanagem no Alonso, tipo, é isso aí, amigo, vamos nós. Ué, vai respeitar o Pérez, que tá saindo, e, de novo, é o cara que ele quer tomar o lugar. Porra. É inacreditável, cara. Então, assim, ele fez muita força pra ser o pior e conseguiu. Parabéns. Poxa, foi o último na corrida em casa, cara. Em último. Perdeu da Sauber. Porra. E ainda foi fazer uma volta rápida e não conseguiu. Porra, foi horroroso. Cara, e a decepção eu coloco muito nessa tiriça do Piastri, sabe? Porque, mano, se a McLaren não acordar, e uma coisa que a gente tem visto na temporada é a McLaren não acordar em momento algum, eles podem perder esse título de construtores, sim. Se o Piastri continuar nessa boa vontade que ele tá aí, e a Ferrari continuar bem com os dois lá na frente, tá em risco sim, cara, esse título de construtores, sabe? E assim, pô, tá certo que o Piastri, ele tem demonstrado ter um teto maior que o do Norris e tal, mas, primeiro, que não vai ser a vida inteira que o Piastri vai ser parceiro do Norris, e segundo que, sei lá, vamos colocar aqui que a McLaren decide manter o Norris e abrir mão do Piastri pra, sei lá, colocar um Bortoleto da vida no futuro próximo. Logicamente o Piastri tem lugar em algum outro lugar, mas como é que ele vai ser recebido, sabe? Tipo, putz, uma Red Bull, será que vai pensar em pegar o Piastri com um comportamento assim, se esse comportamento seguir desse jeito? Não sei. Uma Mercedes com certeza não. Então assim, eu acho que ele é muito novo pra ser blasé desse jeito, sabe? Eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais esperto. Razão. Uma das coisas que mais falaram, né, quando ele começou a surgir, ele começou a subir, ele começou a se dar bem no McLaren, era justamente isso. Falavam como ele é um cara sério, como ele é um cara que, né, se dedica e tá fazendo tudo direito e papapá. E aí ele manda essa de tipo, agora cansei, agora não tô mais afim. É curioso, com certeza é curioso. E seus votos, Felipe? Né, como eu falei, o meu melhor eu já tinha adiantado, o pior com certeza é o Pérez, porque, né, eu falei que eu não ia mais votar nele, mas assim, o cara, porra, não tem o que falar pro cara, pra palhaçada que ele fez em casa. E a minha decepção, primeiro, assim, não foi uma decepção porque eu acho muita graça. Foi a comemoração de 400 GPs do Alonso, que fez capacete, só com foto dele, e não sei o quê, e todos os momentos de glória dele, e durou, sei lá, 12 voltas. Se classificou, saiu no Q1, se classificou lá atrás, não durou muito. Então, assim, parabéns pra você, muito me divertiu, mas imagino que tenha sido decepcionante. A corrida dele foi perto do Sonny Reyes, que ganhou a corrida. É a minha... eu não sei nem se é uma decepção, mas assim, a cena do Brad Pitt com 400 anos de idade, correndo com uma bandeira ali na seção do estádio e tal, cara, puta... Pô. Muita vergonha alheia, cara. Mas você vai ver, cara, na pós-produção vai ficar show isso aí. Cara, não tem como, bicho. O cara tá mó maracujá de gaveta, cara. Vão ter que fazer aquele negócio que o Scorsese fez, entendeu? Pra voltar 30 anos de idade nele. Mas, é isso aí. Quando o filme sair, a gente vê a desgraça que vai ser ou não. E aí, galera, Aninha aqui para falar um pouquinho sobre o GP do México. Já estou em São Paulo, prontíssimo para o GP de Interlagos. Mas vamos lá. Ferrari, corrida excepcional do Carlos Sainz. Não tem nem o que dizer. Ele dominou o final de semana, ele foi o cara da equipe no final de semana. Não tem nada para tirar nem pôr. Sobre a Ferrari em si, aí eu já tenho um pouquinho mais de reclamações a fazer, porque a Ferrari não maximizou o final de semana dela. Podia ter sido 1-2, podia ter sido uma dobradinha, e ao fazer o Leclerc basicamente ficar em lift and coast a corrida inteira, deixaram o piloto completamente aberto para o perigo que era Lando Norris, que não tem um carro qualquer, tem uma McLaren que a gente sabe que é um carro muito bom e que vai muito bem no final da corrida. Então a Ferrari arriscou muito com o lift and coast, errou nessa estratégia de
economizar principalmente o motor, porque o México é uma pista muito complexa, é uma pista que gasta muito, que força muito o motor, e a Ferrari está tentando claramente não trocar mais motores até o final do ano. O erro do Leclerc, que né, todo mundo fala bastante do erro do Leclerc, não fez diferença alguma, porque o Norris ia passar ele logo em seguida, se ele não fosse lá fora, ele ia passar no final da reta. Então, assim, honestamente, não me afeta, não me diz nada. O que me diz é que a Ferrari, com o Lift and Coast, tirou os pneus da janela, da melhor janela de utilização. Então, o pneu duro, para começar, ele fez Lift and Coast desde o início do stint. Então, ele saiu dos boxes já segurando o ritmo. O que é o Lift and Coast? É uma forma que os pilotos têm de dirigir que gasta menos energia do motor. Então, eles tiram o pé do acelerador e deixam o carro rolar. Então, gasta-se menos. Gasta-se menos do motor, gasta-se menos do pneu, gasta-se menos combustível. Então, isso também diminui a energia colocada no pneu, o que diminui a temperatura do pneu e pode tirar o pneu das janelas de utilização. E a Ferrari ficou a corrida inteira falando para o Leclerc fazer lift and coast, independentemente de onde ele estava. Que não era necessário. Quer dizer, quando ele estava próximo do Sainz, era simplesmente mantém uma distância saudável para não superaquecer e não vamos ter batalha. Tá ótimo, cara, era isso. Não precisava de tanto lift and coast. Ficou parecendo uma proteção boba em relação ao Sainz, que não tinha a menor necessidade. Era muito mais fácil ser bastante claro. Keep position, como eles fizeram na Austrália. E estava certíssimo. E seguraria a dobradinha. Mas não. Com esse excesso de lift and coast, ele ficou completamente vendido pro Norris no final da corrida. Independentemente de erro ou não erro, ele teria sido ultrapassado, como eu já disse. Então, acho que o erro do final de semana foi na gestão da corrida da Ferrari. Perdeu pontos, né, que poderiam ser importantes, inclusive pro Leclerc, porque é aquilo. Ele ainda tá na briga, o Sainz não está mais. Ele ainda tá na briga pro campeonato de pilotos. Vai que o Verstappen e o Norris se embananam, porque eles estão ali se tirando da pista o tempo todo. Uns 2 DNF aí, a gente tem sprint, tem GP do Brasil, tem Qatar, tem Abu Dhabi, tem Las Vegas, uns 2 DNFs aí e o Leclerc tá na briga. Então a Ferrari precisa maximizar, na minha visão, não só os pontos da equipe dos construtores, mas também do Charles. Isso não quer dizer que eu acho que a Ferrari tinha que ter mandado trocar os pilotos. Não tinha, apesar de o Charles estar mais rápido no início da corrida. Tanto é que ele chegou no Sainz, quando ele chegou no Sainz, o Sainz tomou um susto, que do nada o Leclerc tava, 2 segundos e tava no DRS dele, e aí a Ferrari forçou, foi aumentando o lift and coast, mas pra mim não era nem uma questão de aumentar o lift and coast, era só falar mantém posição, só isso. Mas a Ferrari precisa melhorar essa gestão de corrida. Já estamos muito melhores do que já estivemos, com certeza absoluta, mas há coisas que podem ser feitas de forma melhor. Pior decepção. Melhor do final de semana, Carlos Sainz. Eu não tenho absolutamente nada o que dizer, além de que parabéns. Muito, muito, muito bom. Mostrou todo o ritmo dele, se entendeu muito bem com o carro da Ferrari, dominou o final de semana inteiro. A gente não precisa nem entrar em grandes discussões aqui, porque não tem o que discutir. Indiscutivelmente foi o melhor do final de semana. Pior eu vou dar pro apresentador da F1 TV. Eu não sei se todo mundo viu, né, porque a gente tem muita gente que vê na Band, mas eu tava vendo na F1 TV, e logo no final, na entrevista com o Carlos Sainz, o cara vira e chama ele de rei do México. Gente, vamos ter uma noçãozinha de história, sabe? Aparentemente o cara era espanhol, inclusive, o cara que estava apresentando, eu não sei exatamente quem era, não lembro o nome dele. Mas vamos ter uma noçãozinha de história. Você não chama um espanhol de rei do México, né? Você não chama o colonizador de rei do país colonizado. Tanto é que na hora do vamos ver, o Carlos não subiu com a bandeira da Espanha e ele estava com a bandeira da Espanha. Mas ele segurou a onda, não sei se ele se tocou ou se alguém falou pra ele, segura a ondinha aí. Porque, né, México foi uma colônia da Espanha. A gente sabe como as coisas funcionam, né? Vivemos muito bem isso com Portugal. Sabemos como foi a história do nosso país e sabemos um pouco, sim, quem fez aulas de história, quem prestou atenção na aula de história, sabe um pouquinho como foi a colonização da Espanha nas Américas, né? Foi bastante bruta.
Então, eu fiquei muito chocada e eu fiquei completamente... Nossa, não sei nem explicar. Eu falei, cara, não é possível. O ser humano não tem a menor noção e a menor sensibilidade. Mas, enfim, pra mim, pior vai pra este ser humano aí que eu nem sei quem é. Decepção vai para Yuki Tsunoda, que teve um final de semana horroroso. Ele realmente não conseguiu fazer absolutamente nada, ele bateu, e ele é o cara que tá precisando mostrar que ele tá ali, né? Porque em momento algum ele é a opção da Red Bull pro lugar do Sérgio Pérez, que pra mim é um absurdo, mas a gente sabe que tem questões políticas por trás também, inclusive a saída da Honda pra Aston Martin, né, e tal. E ele é o cara que precisa estar mostrando serviço mais até do que o Lawson precisa. E ele não tá conseguindo, o que é uma pena. Então, provavelmente conseguirá na VCarb, Toro Rosso, Minardi aí, Pix, Visa, crédito, mas não sabemos até quando, de repente até o Alonso aposentar, o que é bastante perigoso, porque não temos certeza de nada nessa vida, só temos certeza de que o Alonso não vai aposentar tão cedo, pra ir pra Aston Martin. Então, decepção. So box. Agora, a gente então olha para Interlagos! Brasil! Esse final de semana temos a corridinha aqui no Brasil e vamos ver no que vai dar, né? A previsão do tempo é sempre uma loucura, né? Porque é São Paulo, a Mercedes vai bem, então vai saber como vai ser a ordem, assim, estamos aí preparados para um belíssimo final de semana. A nossa Aninha Ramos vai estar lá com a maior galera do nosso grupo de apoiadores também. Combinaram várias... A Ju também vai estar lá, não vai, Ju? Vou sim. Vamos ter várias pessoas, né, do nosso glorioso grupo de apoiadores do WhatsApp, do qual, se você quiser participar, é muito simples, é só você se tornar um apoiador. A gente tem 4 planos diferentes, com certeza cabe em todos os orçamentos. Aos nossos apoiadores Monza, né, fica aqui o nosso agradecimento de coração. Vocês são muito importantes, gostamos de todos vocês, adoramos ter o acesso que a gente tem a vocês e conversar e perguntar e trocar informações, às vezes sérias, outras vezes não. E para os nossos outros apoiadores, vai aqui o nosso agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Bruno Lopes, Jéssica de Araújo, Eric Andriolo, Viviane Rocha, Márcio Ferreira, Felipe dos Santos e Alex Camargo. Muito, muito, muito obrigada, gente. Se você quiser falar com a gente é CastBoxBoxBox no Twitter e no Instagram, BoxBoxBox Podcast no YouTube, e você pode, né, os episódios também estão lá no YouTube, para quem prefere. O nosso e-mail e a nossa chave do Pix, se você quiser fazer aquele agrado só de vez em quando, é podcastboxboxbox@gmail.com. E se você puder, depois de escutar o episódio, poder dar um joinha, umas 5 estrelas, 10 estrelas, quantas estrelas puder, sempre ajuda a gente, né, no engajamento e algoritmos e aquela coisa toda que a gente já conhece. Isso aí. Dito isso, estamos então terminados. Voltamos depois do GP do Brasil. Interlagos, como diria o Galvão. Mal posso esperar. Esse GP seria totalmente Galvão Bueno Starter Pack, né? Teria lá a avó do Rubinho falando da chuva, né? A chuva ficou ainda represa. Isso é um espetáculo. Mas não tem também o cara da Band que manda os salve pro cara que fez não, mas o salve ele manda a temporada inteira, cara. Exato. Trocou o banco do carro dele, fez um acolchoado pro cachorro no negócio. Sim. Inclusive ele falou que tava muito bonita a faixa de 400 GPs do Alonso, que era digital, né? O Alonso falou, nossa, você tem que ser emocionado com essa faixa aqui, que não estava lá. Exato. Enfim. Vamos nós. Então vamos nessa. Mas é isso aí. É isso aí. Box. Box.